Olá pessoal, aqui Stanislau Azir, ou simplesmente de Azir. Eu queria conversar com vocês hoje sobre o jogo Tintim por Tintim, um jogo que eu criei que vai me servir para apresentar o meu TCC. Eu gostaria de explicar um pouco ele para vocês. Esse jogo, o objetivo dele é ajudar alunos a escreverem poesia. Então, o gênero poesia é o objetivo final desse material, e a gente faz esse jogo, aplica esse jogo, que eu vou chamar de jogo, mas também vocês poderiam entender como uma dinâmica de escrita, de produção textual, onde nós não temos a obrigação de rima. Pelo menos esse foi o processo inicial, como ele foi pensado, não exigindo rima, mas mantendo uma estrutura fixa, que pode ser, nesse caso, numa primeira tentativa, porque a gente pensou, no caso eu pensei em aplicar esse jogo a partir de uma aula apenas. Então, o mínimo possível, 50 minutos de aula, dá para fazer alguma coisa com esse jogo. Então dá para produzir textos legais com esse material. Esse jogo já foi testado e a gente mantém, por enquanto, para uma aula apenas, a gente mantém uma estrutura de 1 a 10, tá bom? De 1 a 10, guarda isso na cabeça, porque a gente vai fazendo duas exigências principais. A gente vai escrever numa folha de caderno, a gente vai escrever no começo das linhas de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pula 7, pula uma linha 8, pula outra linha 9, pula outra linha 10. Pronto. De 1 até 10, onde na primeira linha só pode haver uma palavra, na segunda linha apenas 2, na terceira linha apenas 3, na quarta linha apenas 4 e assim por diante. Ou seja, na 10ª linha eu terei apenas 10 palavras. Primeira regra: cada linha diz a quantidade de palavras que nela deve haver. Se eu estou na linha 7, só pode haver nesta linha 7 palavras. Não importa quais palavras sejam. A gente tem as 10 palavras gramaticais, 10 palavras morfológicas, que são substantivo, verbo, adjetivo, pronome, numeral, artigo, conjunção, preposição, advérbio e interjeição. Ok? Essas são as 10. E qualquer uma delas, portanto, é palavra. Lembrando que algumas formas de nomes, alguns nomes, eles virão com 2 palavras, mas serão apenas uma palavra com 2 raízes, digamos assim. Então vai valer apenas como uma palavra. Por exemplo, beija-flor não vai valer como 2 palavras, mas apenas como uma, porque representa um ser apenas, um objeto apenas, e não 2, tá bom? E algumas locuções também, algumas não, todas as locuções valerão como uma palavra só, tá certo? Então, locução verbal, que tenha 2 verbos, melhor, 2 palavras indicando um verbo só, então será apenas uma palavra. Ou seja, 2 raízes para representar um verbo só, terá, portanto, isso será resumido em uma palavra só. Ok? Essa é a primeira regra, a regra da linha aliada à quantidade de palavras. A segunda regra é a gente não fazer cavalgamento. Cavalgamento é um método de escrita textual em poesia que você deixa o sentido da linha quebrado para a próxima linha. Então você não diz a frase completa, quebra ela no meio e joga o complemento dela na próxima linha. Isso servia antigamente para poesias rimadas, que como a rima não batia, o tamanho da rima não batia, então ele passava para a próxima linha a frase. Então, em vez de eu dizer, eu gostaria muito de dizer que te amo, então ele dizia, eu gostaria, e na outra linha, de dizer muito que te amo, e assim por diante. Ou, eu te amo, aí na primeira ele colocava eu, e na outra, te amo. Então, nesse caso, não vale para o nosso jogo. A gente vai fazendo frases, no máximo, na medida do possível, palavras, ou melhor, frases completas, tá bom? Frases, porque o que é uma frase?
É um dito, é um enunciado de forma com sentido completo, tá certo? A gente vai tentando cada vez mais manter cada linha com uma frase. Então, na prática, nós teremos 10 frases ou 10 mensagens enunciadas com respirações. Então, o final de cada linha será, então, uma respiração. E aí pode ser pontuada com vírgula, ponto e vírgula ou ponto final, ok? Essas basicamente são as duas regras. O cavalgamento, isso que eu falei agora, tem outro nome, enjambment. O enjambment, então, é essa forma de você quebrar o sentido da frase para fazer duas frases em vez de uma só. Ou seja, uma frase foi dita em duas linhas ou dois versos. Nesse caso, não será permitido ou não será o ideal. O ideal é fazer uma frase, uma linha. Uma frase, um verso. De forma que nós tenhamos 10 mensagens, 10 linhas, 10 versos nesse jogo, tá bom? Muito bem. Então, para ficar mais claro para vocês, eu vou dar alguns exemplos de poesias que já foram feitas com esse método. E eu tenho aqui a poesia Solitude do Ser, que foi feita por mim, de Azir, e a minha amiga Rosineide Conceição. Ele começa. Eu vou fazer primeiramente uma leitura corrida e depois eu vou dividir por partes, como ele foi dividido em linhas, tá certo? Com a quantidade de palavras. Solitude do ser. Eu, ninguém mais. Por que ainda esperar? Tudo em volta, tristeza, profundo vazio invade meu ser. Dia e noite, abismo e choro, toda gota de orvalho um dia seca. O que nos resta é apenas um vácuo. Não suporto a agonia de viver só de momentos. Agora sei, tudo é nada, devaneios que desfazem a alma. Muito bem. O que houve aqui? Eu vou fazer linha por linha para vocês entenderem. Eu, ninguém mais. Por que ainda esperar? Eu tenho aí 1, 2 e 3. A linha 1, eu. A linha 2, ninguém mais. 2 palavras. Por que ainda esperar? Porque separado, sem acento, é uma palavra só, porque é um pronome interrogativo. Ainda esperar. Interrogação no final. 4. Tudo em volta, tristeza. Tudo em volta, 2 pontos, tristeza. 5. Profundo vazio invade meu ser. 5. 6. Dia e noite. Abismo e choro. 7. Toda gota de orvalho um dia seca. 8. O que nos resta é apenas um vácuo. 8. 9. Não suporto a agonia de viver só de momentos. 10. Agora sei. Tudo é nada. Devaneios que desfazem a alma. Muito bem. Esse é um exemplo de poema. O que é que dá para perceber num tipo de poema desse? A gente tem que colocar na primeira linha uma palavra que seja muito significativa, que tenha um peso muito forte, para que a frase nesta linha seja sendo feita apenas por uma palavra, ela tenha um peso. Claro, ao dizer eu, alguém poderia dizer, eu o quê? Mas como é uma poesia, como existe um sentimento, como existe uma respiração, uma entonação mais forte, o eu é um chamado, uma atenção, né, para a poesia. Nesse caso, nós percebemos o seguinte, que há um aceleramento gradual do 1 até o 10, porque se na linha 1 você vai ter apenas uma palavra, na linha 10 você vai ter um conjunto de palavras, e esse conjunto de palavras na linha 10 vai ter que encerrar o pensamento que está contido em todo o poema, tá certo?
Olha só, vejam, se eu emendar o 1 com o 10, eu diria assim: eu agora sei, tudo é nada, devaneios que desfazem a alma. Muito bem. Outra coisa a ser notada é o seguinte: com o tempo eu fui percebendo que essa posição de 1 a 10 poderia ser invertida, tá certo? E eu consegui perceber isso porque alguns alunos, em vez de construírem poesias, o que eles estavam fazendo foi criar histórias com essa estrutura. E aí eu pensei a partir disso, como seria se eles produzissem história das duas formas, de 1 até 10 e de 10 até 1. De forma que, quando fosse de 1 até 10, haveria um aceleramento na poesia ou no texto em prosa, e de 10 a 1 haveria um desaceleramento da mensagem, né? Então, basicamente, isso me fez pensar numa forma catártica, né? Numa poesia catártica ou numa história que tenha um fecho mais conhecido, digamos assim, ou acelerando ou desacelerando. Outra coisa a ser notada é que visualmente o texto ele vai parecendo uma escada, né? Uma escada que vai subindo. Mas isso não sei se é importante frisar. Nesse caso, quando eu faço a diagramação dele no Word, eu deixo ele não centralizado nem justificado, eu deixo ele colocado à esquerda. Não centralizado não, colocado à esquerda, isso mesmo. Eu queria agora abrir para vocês algumas perguntas sobre esse jogo que foram por mim elaboradas e a gente pode pensar um pouquinho nelas. E essas perguntas foram feitas para que os alunos respondessem e também os professores dessem a sua opinião, mas algumas delas dá para eu intervir e adiantar alguma coisa. Em outro momento eu posso fazer um comentário a partir dos alunos. Muito bem. Qual o nome do jogo? O jogo é Tintim por Tintim. Que outro nome você daria a ele se fosse de sua autoria? E aí fica muito pessoal. Não estou lembrando agora qual foi o outro modelo que eu pensei. Não lembro outro nome que eu pensei para esse jogo. Você já conhece esse jogo? O que mais lhe chamou a atenção nele? Conhece outro jogo que se parece com esse? Bom, no terceiro ano do ensino médio, em 2005, no Colégio Poliedro, em Recife, no bairro da Várzea, um professor de literatura entrou na sala de aula com um saco cheio de palavras soltas, pediu para a gente pegar 10 palavras e escrever frases a partir dessas palavras, e não poderia ter nenhum adjetivo o poema. Então era para fazer poesia. Nesse caso, eu consegui fazer um bom poema e o professor aprovou e tal, mas foi bem desafiador. De alguma forma, o número 10 me influenciou para esse jogo. O fato também de ter 10 palavras gramaticais, o fato de os 10 mandamentos serem considerados também as 10 palavras de Deus ao mundo. O número 10 é para mim um número bíblico importante e tudo mais. E posteriormente eu tentei também o número 12 e fui pensando de acordo com os anos passassem ser também a quantidade do ano. Então 2017 seriam 17 linhas, 2018 18 linhas e assim por diante, mas como treino mesmo, né? Como treino. O que mais aqui? Outra pergunta. Eu não lembro de outro jogo que parece com esse, não lembro mesmo, assim, estritamente. As professoras com quem eu contactei também não se lembraram de outro jogo semelhante, tampouco os alunos, para eles foi inovador. Muitos deles dizem que não havia antes um método colocado na sala de aula para se fazer poesia, apenas se pedia faça e não dizia como. Você considera esse jogo original, de alguma forma assim? Você consegue explicar como esse jogo funciona? Que tipo de texto você conseguiu fazer com esse jogo? Foi prosa ou poesia? Bom, alguns alunos escrevem mais prosa, outros escrevem mais poesia.
Quando eu entro em sala de aula, eu peço para que eles façam poesia, né? Mas quando eles fazem prosa, eu tento ajudá-los a mudar aquela prosa em prosa poética, ao menos, né? E explicar para eles o sentimento que pode ser colocado naquela escrita para que vire poesia, porque às vezes a coisa fica tão racional e narrativa que tira um pouco da poesia e do jogo poético, né? Você gostou do resultado obtido com o seu texto? Isso aqui é para o aluno. O que poderia melhorar no seu texto? Isso é uma resposta muito pessoal, porque é uma autocrítica que o aluno vai fazer. O tempo foi suficiente para executar a tarefa? Bom, realmente o fruto que a gente colhe de 1 hora realmente é pouco, mas é muito bom para perceber o quanto eles podem fazer, o quanto é possível fazer em 1 hora, né? Coisas que eles não faziam a vida inteira. Então eles ficam realmente admirados. Quais os pontos fortes que ele consegue tocar em assuntos de português? Bom, primeiramente, na minha opinião, o fato dele focar no sentido de frase. A gente tem que chegar para o aluno e explicar, por causa desse jogo, o que é frase, porque não fica muito claro para as pessoas, né? E a frase tem sentido completo. Se você parte ao meio a frase, então você quebrou o sentido, não é frase. Então necessita de completude, né? Não há uma certa plenitude. Então frase é importante. A questão de você pontuar corretamente para entender como você pode fazer uma boa respiração, porque ao ler a poesia você precisa interpretar ela, e quem dá os sinais dessa boa interpretação são os sinais de pontuação. Então a gente já pede ao aluno que ele foque também na pontuação quando fizer a sua revisão textual, né? Outro ponto que a gente toca é explicar para o aluno que nem sempre a poesia é poesia de romance, de amor. Então existem várias formas de fazer poesia: crítica social, política, religiosa, filosófica, não é? De comédia, de sarcasmo, de ironia, de petulância, de sofrimento, agonia, tristeza, dor, angústia. Tudo pode virar poesia, né? Se tiver sentimento, se tiver emoção, se tiver coração no meio, né? E outra coisa também, a diferença entre prosa e poesia, a gente vai tendo que trabalhar quando faz esse jogo. Então esse jogo suscita realmente uma explicação, um esclarecimento acerca da diferença entre prosa e poesia. O que esse jogo toca em assuntos de português? Olha, a gente toca em assuntos de locução verbal, o que é classe gramatical, o que não é, né? Um pouco da diferença entre morfologia e sintaxe. A professora Ana Mello, ela disse que esse jogo ela iria usar também para a formação de textos argumentativo e dissertativo de Enem, da redação do Enem, porque treinaria resumos de ideias a partir dessas numerações que foram feitas no jogo de 1 a 10, onde o número 1 seria o título, ou melhor, seria o tema, o número 2 seria o título, o número 3 seria a introdução, palavras-chave da introdução, e assim por diante, até chegar numa conclusão. Por isso que esse jogo ficou muito marcado nas salas de aula pelas quais eu passei, por conta dessa multiplicidade de ação que ela pode ser feita, como ele pode suscitar diversas ações de produção textual. Nesse sentido, a gente evoca também, eu gostaria de evocar também a intervenção de um dos alunos do 9º ano do colégio onde eu fiz esta avaliação, esse trabalho para o meu TCC, né, este ano, em 2018. Ele disse: professor, será que não dá para a gente fazer uma espécie de paródia ou reescrita de uma música famosa? A partir dessa estrutura, como ficaria aquela música famosa traduzida nessa estrutura de 1 a 10, obedecendo essas regras que o senhor citou anteriormente? Então, isso foi uma ideia interessante que eu não tinha percebido ainda, que o aluno de 9º ano, um super jovem, perguntou, e eu abri os olhos para essa possibilidade também, né? Outros assuntos de português. Olha, uma coisa muito importante que eu tenho que colocar é a situação seguinte: não fica muito claro na cabeça dos alunos, pelo que eu percebo na escola, a diferença, ou melhor, a importância da interjeição para a comunicação.
Então, eu gosto de dizer para eles o seguinte, que a interjeição é uma parte emotiva da comunicação, enquanto as outras 9 classes gramaticais, elas são a parte mais racional. Portanto, as interjeições que formam também vocativos podem ser usadas na primeira linha, o número 1 do jogo. Por quê? Ele tem um peso tão grande que sozinho pode formar uma frase, né? Então, geralmente, o que eu percebo na dificuldade dos alunos é começar o texto. Assim como fazer a redação do Enem ou qualquer outra dissertação, que o difícil é começar, eu percebo também que existe essa dificuldade no começar. Por isso que eu também indico para eles que a importância da interjeição, ou senão, a importância do verbo, né? Do verbo. Porque o verbo, com uma boa reticência, pode suscitar uma reflexão. Então, andar, pensar, refletir e assim por diante. Mas tem outra coisa também que eu penso agora, em relação ao verbo. Deixa eu ver se eu me lembro. Ah, sim. É em relação a você não ficar com aquela preocupação de fazer o seu texto de uma vez na sequência de 1 a 10. Você pode, por exemplo, se tiver uma ideia que ela cabe no número 5, mas você ainda não fez o 3 nem o 4, adianta logo o 5 e depois você encaixa um pensamento para 3 e para 4. Então não se sinta muito obrigado a fazer na sequência que foi dada. Você poderia começar do 10 e assim por diante, tá bom? Então isso dá um pouco de liberdade e desanuvia a cabeça para que você possa produzir com mais clareza e rapidez, tá certo? Outro detalhe também, importantíssimo, é o seguinte: o conselho que eu dou para quando você fizer uma poesia ou qualquer texto, é você realmente fazer rascunho, né? Então o seu primeiro texto não será o texto definitivo. Você vai fazer de 1 a 10 como texto. Não faça de caneta, faça de lápis, porque aí você vai podendo modificar nesse momento, fazendo refacções e correções. Então a dica que eu dou é o seguinte: coloque tudo que você vê na mente, porque o nosso cérebro é como se fosse um cano, tá certo? A nossa mente é como um cano, o pensamento vai chegando de um em um, em sequência, e se você está entupido com esse pensamento que não serve para nada, é sujeira, mas aí uma ideia boa não consegue passar porque você está travado nessa daqui, faz o seguinte: jogue no papel essa que não presta, jogue no papel, porque você jogou da mente para lá, então liberou espaço para a próxima ideia venha, e isso vai facilitar muito a sua vida. Então você está deixando espaço para que a ideia melhor venha. Nesse sentido, é bom você realmente não ficar travado, porque aí você não faz nada. Eu tive alunos que, ao fazer o jogo, ou tentar fazer esse jogo, não conseguem fazer nada, não porque não querem, mas porque se sentem desanimados, já que a mente deles não está tranquila para fazer. Às vezes existe um turbilhão de ideias e pensamentos que vêm naquele momento. Outra dica também é você pensar a poesia em relação, se você não tem um tema livre, não tem um tema definido, eu sugiro que inicialmente, quando eu vou aplicar o jogo pela primeira vez, eu coloque tema livre, e explicando que não precisa, meninas, não façam apenas poesia de romance, meninos, por favor, não façam só poesia sobre futebol, tá certo? E brincadeiras. Então você pode também reverter, brincar com essa diversidade, brincar com o contrário também. E outra coisa interessante em relação a isso é você falar um pouco do momento que você está vivendo, como você se sente hoje, como é que você acordou. Se você não está com ideia, fale sobre essa coisa de não ter ideias, como é chato não ter ideias, como é chato não agir na hora que você precisa. Então você reverte o problema numa solução, tá certo? Então essa dica que eu dou, o jogo é tintim por tintim, e eu vou parando por aqui. No próximo jogo, no próximo momento, eu faço melhores reflexões, porque o vídeo está ficando muito longo. Muito obrigado, Stanislaw Azir, para vocês. Muito obrigado a todos. Beijo.